De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando sobre a história de Roquete Pinto. A nossa convidada de hoje é a coordenadora de jornalismo do Audiolab da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Izane Mustafa. Professora, nós falávamos sobre essa multiplicidade de talentos que Roquete Pinto possuía, e a senhora mencionou algo que foi muito interessante até mesmo para a história de vida dele, que foram essas viagens junto ao Marechal Rondon pelo interior do país. Ele teve uma interação bem interessante com os índios, que a senhora mencionava. Ele volta de lá com algumas produções, textos novos, o que aconteceu? Textos e livros. Aliás, um dos livros dele, que é resultado dessas viagens, se chama Rondônia, né? E aí parece que é um dos primeiros relatos desses indígenas, do tipo de vida que eles levavam. Então ele tinha essa preocupação, além de conhecer como curioso e como, né, médico que foi, antropólogo, né, que foi que deu a bagagem para ele, de entender como é que essa população vivia, como é que era esse nosso Brasil. Para ele era muito importante, né, conhecer o nosso país. Claro que ele não... A dimensão, a extensão do nosso país é quase que impossível conhecer, né? Assim, num momento, numa vida. Mas ele teve essa preocupação e trouxe isso para o livro, né? Para esse livro. E escreveu outros livros também falando a respeito dessa população que poucas pessoas conheciam, né? A gente sabe que o Brasil acabou se concentrando muito no litoral, né? E o interior era sempre deixado de lado, assim, né? E essas explorações eram, na época, caríssimas, demandavam muito tempo, né? Eram muitos meses, né? Tu entrar numa mata virgem, tu conseguir ter acesso a essas pessoas, né? Que de alguma forma, né, não tinham esse contato com o ser humano que vivia no litoral, né, com um brasileiro que era mais urbano, vamos dizer assim, né? Então... é interessante esse lado dele, assim, né? E esse livro acaba por render a ele a entrada na ABL, da qual nós falávamos justamente no primeiro bloco, né? Exatamente. A Associação Brasileira de Letras, né? Que ele ocupou uma cadeira, era muito respeitado, né? Porque ele tinha esse pensamento de que para viver no Brasil e para compreender esse nosso país... né? E ele era muito assim dessa coisa da integração nacional também, né? Então ele tinha esse cuidado, né, em relatar, em preservar essa história, né, nossa, que é importante. Nem todo mundo se interessa, né? Todo mundo acha que o passado não vai representar nada, mas é com o passado que a gente consegue entender o dia de hoje, né? Quer dizer, a história nos ensina isso, né? A história é importante por causa disso. E ele, felizmente, teve essa preocupação, né? Para os antropólogos, com certeza, é uma peça fundamental, é uma pessoa importante, né? Os contributos dele foram importantes também, isso sem dúvida, né? Dentro de tantas áreas, tantas frentes nas quais ele atuava, nós podemos dizer que a comunicação acabou se tornando ou era uma grande paixão da vida dele? Porque tudo remetia à comunicação. Começou com rádio, lançou novas emissoras e sempre preocupado em envolver a educação no meio. Eu tenho certeza que sim, porque nós da área da comunicação elegemos o Roquete Pinto como o pai do rádio. Olha que loucura, né? Porque ele tinha esse cuidado, de tudo que ele tinha ele levava para o rádio. E aí uma preocupação dele, ele ainda já pensa assim, bem, se nós temos o jornal, que é o jornal lido, nós temos que ter um jornal também no rádio, né? E a filha dele conta isso, que todas as manhãs ele recebia o jornal, marcava no jornal as principais notícias, levava para o rádio e literalmente lia as notícias do jornal, né? E ele tinha essa coisa assim, não, tem que aproveitar e falar isso para o ouvinte, para aquele que não sabe ler, que não vai ter acesso a esse jornal, eu vou ler também para ele, né? Então, assim, a gente fala, ele realmente tem o título de o pai do rádio, né? Então, a gente vai ter que remeter ele, porque tudo era voltado para o rádio. Ele fica entusiasmadíssimo com o rádio, ele se apaixona pelo rádio, como todo mundo que conhece o rádio acaba se apaixonando pelo rádio. É verdade. Em 1915, ele foi diretor do Museu Nacional. Como é que foi essa experiência dele à frente do museu? Pois é, no Museu Nacional, tudo porque ele também, né, tinha essa questão da antropologia, né, ligada à vida dele. Se a gente for ver a história de vida dele,
né? Ele queria explorar, organizar um espaço para que as pessoas também tivessem acesso, para que as pessoas pudessem visitar e aí também quebrando esse distanciamento da ciência com o cidadão comum, né? Quando ele entra no museu, ele tem essa preocupação, não, nós temos que abrir as portas, né? Receber essas pessoas para conhecer o que se tem aqui, explicar didaticamente o que a gente tem no museu, entende? Então, acho que assim, onde ele passava, ele tentava, nós não podemos nos distanciar. Ele era um cientista, ele era brilhante, né? Um estudioso, né? Que naquela época poucos tinham, né, a possibilidade de estudar e estudar diferentes cursos e se apropriar disso de uma forma assim inteligente, né? Porque não é fácil assim tu ter um conhecimento e conseguir passar para as pessoas. E ele passava isso aonde ele estivesse, né? Estava na academia, estava em casa com a família, estava com os indígenas, estava com as pessoas, estava falando ao rádio. Então ele tinha essa preocupação de estar sempre traduzindo, né, essa vida um pouco desconhecida para as pessoas em geral, no meio onde ele estava, né? Professora, nós estamos nos aproximando do final dessa nossa entrevista, mas eu gostaria de até, é meio desafiadora a resposta a essa pergunta, mas qual foi o principal contributo, ou quais foram os principais contributos de Roquete Pinto para as emissoras de rádio que nós vemos hoje? Porque ele disparou um processo lá atrás, e como a senhora mencionou muitas vezes, ele tinha uma mente muito pioneira, ele pensava em algo que muitas vezes hoje ainda não conseguimos concretizar. Quais foram esses contributos que ele trouxe para a gente? Eu diria assim que o principal é realmente assim, a pessoa, o cara que pensa no rádio como uma rádio que pode ser educativa, né? A rádio que faz com que o cidadão, a pessoa, o ouvinte que sintonizar numa rádio educativa, né? A gente vê rádios públicas que tentam seguir o que Roquete Pinto pensava, né? Uma rádio que ajude a formação mesmo do cidadão, né? E o que é essa formação do cidadão, né? É tu possibilitar, criar matérias que ajudem ele a ter um discernimento sobre a vida, né? E sobre o dia a dia dele, né? Produzir matérias de comportamento, saúde, de interesse público. Acho que isso assim foi fundamental. Ele tinha essa visão assim, né? Tu dá essa informação para o ouvinte, né? Construir conteúdo que faça com que o cidadão não seja induzido porque eu, locutor, eu, dono da rádio, ou eu que estou aqui apresentando o programa, tenho a razão e você tem que seguir o que eu estou dizendo. Não, o ouvinte tem que ouvir a matéria, o conteúdo e saber, se ele escolher, isso aqui eu concordo, isso aqui não, eu vou por esse caminho, eu vou por esse. A matéria tem que ter essa essência, né? Então, acho que o grande contributo dele foi esse, é pensar numa rádio que ajude as pessoas a serem pessoas melhores, né? Que tenham acesso a todas as informações. Então, ele tinha essa visão. O rádio, para ele, seriam rádios educativas, todas elas, e não comerciais, mas a gente sabe que, né, no andar da carruagem, na construção do nosso rádio no Brasil, né, de acordo com a legislação, é permitido, as concessões são dadas às rádios comerciais e universidades, governos municipais, estaduais e federais têm emissoras de rádio, né, de acordo com a legislação, né, mas essa foi o grande legado do Roquete Pinto para o rádio, com certeza, o modelo de uma rádio educativa. Professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza em receber a equipe da Boa Vontade TV aqui na UERJ. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada, né, a todos os telespectadores, a todos que acompanharam o programa. Obrigada também pela oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma. Nós que agradecemos. Hoje nós tivemos o prazer de conversar com a coordenadora de jornalismo do Audiolab aqui da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Isane Mustafa, falando sobre essa história tão rica, uma parte dessa história tão rica de Roquete Pinto. E nosso convite é para que você permaneça na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.